Momento da palavra. Glória a Deus. Então vamos hoje aí com palavra. Hoje peguei o pastor Davi de surpresa. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já vinha ministrando ao coração dele a trazer essa palavra de bênção para todos nós nessa manhã. Então vamos de palavra, irmão. Vamos de palavra. Amém. Deixe Deus usar, pastor. Vontade, pastor. Em nome de Jesus. Amém. O crente sempre tem que estar preparado, né, pastor? Sempre. É verdade. De vez em quando me pego por aí de surpresa. Desejo que o Espírito Santo... Aqui eu me vingo, pastor. Aqui eu me vingo. Realmente é assim. Eu desejo que o Espírito Santo possa falar para todos nós, Amém. possa Em fortalecer nome de Jesus. nosso espírito. Amém? Eu creio, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma mensagem. Vou entrar logo aqui, aproveitando o tempo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Você que está aí assistindo a programação, vai na sua Bíblia e abra as Sagradas Escrituras. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Vamos a falar sobre o referente ao ministério da reconciliação. Glória a Deus. Nós estamos falando hoje, é aqui, né, Senhor? Então eu quero falar, vou tomar a leitura em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Amém. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, que nos deu o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Amém? Então a primeira coisa que eu quero dizer para todas as pessoas, que o propósito de Deus, ele é restauração e vida eterna. Esse é o propósito do Evangelho de Jesus Cristo. E uma das coisas que ele faz, primeiramente, pastores, é capacitação. Ele vai dar uma capacidade para todos nós, para poder expressar, primeiramente, o que ele fez em nossas vidas e poder expressar o grande poder que ele coloca dentro do crente. Então, às vezes, nós achamos que o poder de Deus, ele é manifestado unicamente quando o crente fala em línguas, quando o crente pula, quando o crente fala alto. Mas eu quero dizer um mistério, que não é só quando o crente pula e fala alto e fala em língua, não. O poder de Deus é manifestado também quando nós emprestamos nossos lábios a Deus. Glória a E Deus, começamos é a falar do grande amor e poder de Deus. Então, uma das coisas que eu sempre compartilho é esse ministério que Deus dá para todos aqueles que acreditam. Que é o que Deus ele espera dos seus filhos, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, que possam acreditar. Se você abrir o seu coração, eu quero dizer que Ele deu o ministério. A palavra do Senhor vai dizer que todo provém primeiramente de Deus. Por quê? Porque Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Ou seja, aquela palavra de graça, você lembra a graça? Pela graça somos salvos. Não está se referindo àquela gratidão que nós acostumamos. Oh, muito obrigado, irmão, muito obrigado, irmão. Não, está se referindo que nós recebimos uma bênção que não merecíamos, mas que Deus deu. Mas Ele dá para nós multiplicar essa bênção em outras pessoas. Aleluia. Você que está aí ouvindo, que eu não sou evangelista, mas eu quero dizer que você tem um ministério. Se você aceitou Jesus Cristo, tem um ministério da reconciliação. Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou missionário. Um dia eu não era, até que eu aceitar Jesus Cristo. Eu me lembro que dentro de mim começou aquela chama. E eu passei um ano e ninguém me deixava pregar ainda. 1 ano e 6 meses. Foi onde eu entendi que realmente não é que tu precisa um púlpito, sabe? Não precisa aquela grande plataforma. Antes de me levar, eu tomava meus vizinhos. Ei, o Evangelho de Jesus Cristo tem poder. E eu falei muito sobre meu testemunho. Sabe como? Com o meu comportamento.
Ou seja, pastor, eu tenho um ministério da reconciliação, mas eu não consigo falar. Mas você tem que dar testemunho. Tem um versículo na palavra, no livro de João. Eu vou rapidamente aí no livro de João, capítulo de número 1, onde vai dizer o seguinte, meus amados. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, eu não consigo falar, não consigo me expressar muito bem. Você tem que dar testemunho, porque você já não é criação, você é filho. E o filho tem que dar frutos. E os princípios do Filho de Deus, quais são os princípios? Ele tem que dar testemunho que realmente Deus já fez uma obra maravilhosa e transformadora na sua vida. Glória a Deus, é verdade. O apóstolo Paulo falou, no versículo anterior, aquele que nós tomamos no início dessa breve ensinança que eu estou compartilhando com vocês, ele falou o seguinte no versículo de número 17. Ele falou assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura és. Glória a As Deus, coisas verdade. velhas já passaram, e é que todo se fez novo. E aí é onde Deus quer tocar nossa consciência nesta manhã e quer fortalecer nosso espírito. Porque muitas das vezes, sabe, nós começamos com aquela chama. No início de todo crente, às vezes ele está querendo correr, mas passa um ano, passa 2 anos e já acha que já ganhou o céu. E já para de pregar, já não faz aquilo com aquela mesma paixão, pastor. E eu fico, sabe, sempre, dentro das minhas orações, eu sempre estou pedindo, meu Deus, que todos nós podamos compreender que aquele primeiro amor, ele não morre. Ele é vivo, ele tem que continuar vivendo sempre em nossos corações, porque nós somos novas pessoas em Cristo Jesus. E a preocupação muitas vezes do filho, por exemplo, no meu caso, que eu sou pastor missionário, muitas das vezes vem aquele pensamento: como que eu vou fazer? Mas eu já entendi, o tempo vai te ensinando a tu confiar mais em Deus. Então a provisão muitas vezes vem a querer colocar dúvida na vida do crente, seja alto seu ministério ou baixo, seja apóstolo, seja pastor, seja missionário, a dúvida vem. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus tem toda a provisão para aqueles que dispõem seu coração para fazer a obra de pregar o Evangelho. Amém. Eu quero dizer que o propósito, meus amados, e essa é a minha mensagem, o propósito do Evangelho não é que você seja famoso. Sabe, eu aproveito essa plataforma, não é para eu ser mais famoso, não. É para dizer que Deus tem todo o poder para transformar e Ele dá provisão. Glória a Deus. Só você tem que abrir seu coração. Onde você manda levar a palavra, vai. Tem uma palavra que eu sei que vai lhe ajudar muito, porque ela me ajuda muito. O apóstolo Paulo falou para os Filipos, né? No livro de Filipenses 4, versículo de número 19, ele falou: meu Deus, segundo as suas riquezas, suplirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Glória a Deus. Você lembra daquele homem que pediu sabedoria, Salomão? O que foi que ele pediu? Sabedoria e inteligência. E depois, Deus falou: vai, recebe sabedoria e inteligência. Mas depois ele escreveu no livro de Provérbios o quê? Que o temor a Deus, ele é o maior de todas as coisas. E ele falou: Deus me deu sabedoria e inteligência, mas também Ele me abençoou com todas as provisões que eu precisava. Você pode tomar leitura do livro do Provérbios e vai encontrar que Salomão, ele foi muito abençoado, mas independentemente do que você vai encontrar logo depois do ministério de Salomão, eu quero que você possa entender que todos nós temos uma livre decisão, nós temos um livre albedrío, eu acho que na mesma língua, albedrío, né?
E hoje você pode abrir seu coração e pode se identificar com essa palavra. Amém. Provisão vem de Deus e Ele vai sempre abençoar aqueles que querem fazer uma obra. Glória a Deus, Amém. é verdade, amém. Então, que o Espírito Santo possa ajudar todos nós. Lembre sempre que a missão é levar uma palavra para libertar as vidas. Com a ajuda de Deus, eu sei que Ele vai dar vitória. Todos os ministérios que estão começando, eu quero dizer que nós começamos, não somente aqui em Brasil, nós começamos lá no nosso país. Eu fui para outra cidade lá fazer missão, com a cobertura do nosso ministério e com a ajuda do Espírito Santo. E todo início sempre é impulsado primeiramente pela sabedoria e o respaldo de Deus. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma promessa de Deus. Vai que eu vou sustentar todas as coisas. Mas me pergunta, pastor, você passou pela necessidade? Você tem algum deserto que você pode compartilhar com nós? Sim, muita necessidade. Sabe o que é incrível? No meu país eu não passei necessidade. Eu passei necessidade quando cheguei aqui. Mas por quê? Porque Deus, Ele permite que você passe por algumas situações e compreenda que não é o lugar. Não sei se você vai receber essa bênção que eu quero deixar para vocês. Olha, não é o lugar, não é crise, não é localidade. É como você esteja afirmado na presença de Deus. Então Ele é Deus. Você tem ou não tem, Ele continua sendo Deus. E a essência da igreja não pode acabar, não pode parar, que é pregar o Evangelho. Amém? Amém. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe fortaleça e que o Espírito Santo continue guiando nossas vidas. Amém. Amém. Recebemos Agradeço. essa palavra. E Amém, essa Jesus. é uma promessa, né, pastor? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nessa manhã, deixamos essa palavra abençoada aí, trazida por esse grande homem de Deus, para o teu coração.